ampliar, Senhor, a nossa mente para que venhamos entender da Tua palavra, Senhor, e crescer, Pai querido, na graça e no conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor venha se revelar a cada dia, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, dos Teus estudos, ó Pai, a nós, Senhor, nesse momento, nos ajuda, Senhor, o pastor que está dando essa aula, Senhor, cada dia mais, Senhor, venha abençoar o intelecto dele, para que ele venha passar coisas, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Tua vinda, Senhor, a este mundo, Senhor, para nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor, esse estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Lição 1, no livro da Renatinha, página 15, no seu tem que ver aí qual é a página 21, irmãos. Bom, então vamos lá. A doutrina da Trindade. Então, nesse livro aqui que a gente está iniciando hoje, a gente vai estar estudando, nessa primeira aula, a doutrina da Trindade, entender o termo Trindade, o que é a Trindade, essas coisas. Na próxima lição a gente vai estar estudando sobre a doutrina de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, a doutrina de Jesus Cristo, que é Cristologia, tá? A segunda pessoa da Trindade, e a lição 4 e a lição 5, a doutrina do Espírito Santo, que é pneumatologia, o nome desse estudo, na lição 4 a primeira parte, na lição 5 a segunda parte, tá bom? Então vamos lá, na página 15 ou 21 do livro de vocês, diz assim: as Escrituras ensinam que Deus é um, e que além dele não existe outro Deus. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de três pessoas distintas e divinas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de três deuses, mas de três pessoas num só Deus. Os três cooperam unidos e num mesmo propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra é um, tá? Então, já de imediato a gente já sana aqui e tira qualquer hipótese de uma dúvida radical desse tipo, de alguém pensar, não, nós servimos Deus, três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Então, não, nós servimos um Deus só, que é três pessoas em um só, Então, a gente sempre usa os mais antigos, quando ia explicar o termo Trindade, eles exemplificavam com aquele aparelho de som antigo. Lembra o aparelho toca-disco, toca-fita e rádio? Não lembro, né? Vocês não era nascido. Vocês são novos. Mas tinha o toca-disco, tinha o toca-fita e tinha o rádio. Se chamavam de 3 em 1, Vamos comprar um 3 em 1, Então, era exatamente isso, Eram três componentes que não dava para separar eles, porque se separasse estragava o aparelho. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas e um só Deus, tá bom? Aí, vocês não precisam marcar, mas para quem vai assistir a aula, faz uma marcação aí. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, tá? Esse é o propósito da Trindade hoje, tá? Da Trindade hoje. Hoje, o Pai é o Criador, o Filho é aquele que redime. O que é redime? Adquirir de novo, tirar do poder alheio, resgatar, isso é a palavra redimir, tá? Livrar das penas do inferno, salvar, fazer esquecer, expiar, pagar a dívida. Então isso é redimir, é o que Jesus Cristo faz por nós, ele nos resgatou, pagou. Redimir, no caso, é resgatar. Isso aí, tá? Ou resgatar, ou adquirir de novo,
Tá? Então são esses termos mais usados. Tirar do poder alheio é um termo bom a ser usado também. Tá? Então vamos lá. No entanto, em cada uma dessas operações, os três estão presentes. Podemos definir a doutrina da Trindade da seguinte maneira: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus, tá? Não existe três deuses, é um só Deus. Quem é o nosso Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos lá, tentativa de definição do Trino Deus. Deus Pai é a plenitude da divindade. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta, ou seja, Jesus se manifestou de forma corpórea aos homens. E Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operada na criatura. Tá não? Não, eu acho bastante. Então vamos lá. Deus é uno e ao mesmo tempo trino. Quer ver? Vamos ler aquele exemplo que eu dei para vocês num estudo aqui. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Pode ler. 3, 16, 17. Isso. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e vi o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ok? Então aqui a gente está vendo a manifestação da Trindade. Quer ver um exemplo prático para a gente compreender exatamente o que é Deus? É a igreja. A igreja, né, composta de vários membros, várias pessoas, né? E o que ocorre? Mas a igreja é o quê? É as igrejas ou é a igreja? As igrejas? As igrejas de Cristo? A igreja. A igreja é uma, única. Que Cristo, que é um, ele é o cabeça da igreja. Né? Se fosse as igrejas, teriam que ter os cabeças da igreja. Né? Por isso que, então, nesse caso, é errado afirmar: eu sou a igreja. Não, eu sou parte do corpo. Isso aí. Eu não sou a igreja. Tem pessoas que falam assim: eu não preciso ir na igreja, ainda mais essa teoria assim, né? Do pessoal do Cristo em Casa. Aí já melodia, eu escuto muito melodia, né? Que pra não deixar o rádio tocando lá e vai dormir, esquece de ter vizinho. Aí o cara tá gravando. já. Quê? Tá gravando. Então, aí o cara falou: você é ouvinte? Não, você que é membro da igreja Cristo em Casa. Eu, membro, não vai na igreja, não sei, não dá dízimo, não dá obediência. Mas obediência também é avaliação, né? Enfim. Aí fala que é membro, fala: eu sou a igreja. Não é. Eu sou parte da igreja. Isso aí. Sou parte do corpo, eu não sou o corpo todo. Desde quando eu me desligo da igreja, eu deixo de ser a igreja, porque eu perdi, né, o contato com o cabeça. Eu sou um membro necrosado do corpo. Isso aí. Bom, então, aqui nesse texto que o diácono Rafael acabou de ler, vai nos mostrar o quê? A manifestação da Trindade. Aqui a gente vai ver a Trindade manifesta. Né? Jesus sendo batizado, né? Eu sempre uso essa referência aqui para mostrar a Trindade
Trindade ali em si manifesta. Jesus sendo batizado, a pomba, que é o Espírito Santo, descendo sobre Jesus, e a voz do Deus Pai clamando do céu: este é meu Filho amado em quem me comprazo. A gente vai ver a manifestação das 3 pessoas da Trindade no batismo de Jesus. Né? Quer ver outro exemplo? João 14, verso 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quem está falando aqui? Jesus. Então Jesus está falando que vai rogar ao Pai, e o Pai vai mandar outro Consolador. Então Jesus está dizendo que Deus Pai vai enviar o Deus Espírito Santo para tomar o seu lugar aqui na terra, na nossa vida. Ok? Então a gente vai ver aí a Trindade. É claro, irmãos, agora na página 17 aí do seu livro, Renatinho, e do seu aí deve ser 22 ou 23, termo Trindade. Tá. É qual aí no seu? Número 17. E no seu, Diácono? 23. Página 23, irmãos. Então vamos lá. O termo Trindade, usado geralmente para exprimir 2 ideias bem distintas e até diferentes, refere-se propriamente a uma tríplice manifestação de Deus e outra ao seu modo trino de existir. Mas estas 2 ideias, apesar da relação íntima que entre elas existe, são tão diferentes que podem causar confusão quando expressas por uma só palavra. Tão grande é a diferença de sentido entre elas que achamos por bem dar a cada uma designação própria. Vamos, portanto, na discussão da doutrina da Trindade, designar por termos diversos a ideia da tríplice manifestação de Deus e a do seu modo trino de existir. Então vamos lá, a Trindade das pessoas. A divindade é uma trindade. Glória. É o fundo musical. Então, a divindade é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que significa simplesmente triunidade, ou seja, 3 em 1. Tá? Alguém poderá perguntar, quantas pessoas há na divindade? Aí há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 são um Deus, da mesma subsistência, iguais em poder e glória. Trata-se de uma revelação de um fato que não poderíamos saber de outro modo, isto é, a não ser que fosse revelado. Agora, uma pergunta. Sempre foi assim? Deus sempre foi uma trindade? O que você acha? Sim. Sim? Porque quando ele fala, façamos nossa imagem e semelhança, ele não está falando sozinho. Façamos está na segunda pessoa, ou até na terceira. Isso aí. Tá certo? Tá certo. É que enfim. Me achei em algum lugar no mundo aqui nesse estudo. Então, Deus trino sempre existiu, né? Então, o que sempre existiu? Um Deus que é trino. Ou seja, Jesus Cristo nunca foi criado. O Espírito Santo nunca foi criado. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram e sempre existirão. São eternos. Não teve início e nunca terá fim. Ok? Então, vamos lá. Só que isso, né, vai muito além do que a nossa mente limitada possa assimilar.
Provas. Pronomes pessoais são aplicados a cada uma das pessoas da Trindade. Pai se dirige ao Filho, o Filho se dirige ao Pai. A bênção apostólica claramente indica a distinção das três pessoas, né? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. A fórmula do batismo também designa as três pessoas. A doutrina aprovada, visto como a doutrina da Trindade concerne a natureza íntima da Trindade, não poderia ser conhecida exceto por meio de revelação. Essa revelação encontra-se nas Escrituras, tá? Então, não adianta eu chegar, não, Deus, eu quero ver como que o Senhor é, quero saber, porque quer conhecer Deus através da palavra, das Escrituras, da palavra de Deus. Você vai ter esse pleno conhecimento acerca de Deus, diante disso que nós já mostramos aqui algumas referências. Pai Senhor, missionário. Pai Senhor. Então vamos lá. Evidências. O Novo Testamento é base segura para a crença na doutrina da Trindade, mas existem outros fatos que provam também o ponto de vista trinitário. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Elohim, plural. Em geral, 1,26 diz Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Aqui Deus está consultando e comunicando a si mesmo usando o plural da primeira pessoa, né? Então, o façamos está mostrando que não é só uma pessoa ali criando, fazendo, né? Então, sempre existiu um Deus que é trino. A senhora trouxe o livro? Pastor, não trouxe não. É mesmo? Não, porque eu mandei uma mensagem para você viu não? Ah, não vi não, que aqui a internet não pega. Se eu chover, eu vim de bicicleta. Ah. Aí eu peguei fui, você vai pelo fogo, eu vou pro culto. Aham. Aí dali deu uma chiada, falei assim, acho que eu vou pro culto. Aí eu fui dentro. Aí eu tinha deixado ele em casa. Ah. Vou dar um print aqui. Tá bom. Pode usar. Pode usar. Deixei no óculos em casa. Usando aqui a... Senta aqui que eu vou te prestar meu livro. Obrigada. É. Então, 20 aqui. Tá onde, pastor? Tá. 24. 4. Vou na bolsa lá. Obrigada. Então, estamos em evidências. Vamos no segundo parágrafo aí de evidências. Deixa eu dar logo esse livro da senhora aqui antes que eu esqueça. Esse aqui é o médico. É, o médico. Elohim quer dizer o que mesmo? Elohim é um Deus no plural, né? Então não está se falando de Deus, está se falando de um Deus, a manifestação das três pessoas da Trindade, né? Elohim. De um Deus trino. Aí no segundo parágrafo aí de evidências diz assim: dificilmente podemos conceber os atributos de Deus numa base monística, né? Ou seja, segundo o conjunto das quais pode ser reduzida a unidade, ou seja, os atributos de Deus, eles não podem, vamos supor, ser atribuídos a só uma das pessoas da Trindade. Os atributos de Deus são distribuídos igualmente às três pessoas da Trindade. Ou seja, Deus Pai é onipotente? Sim. Onipresente? Sim. Onisciente? Sim. E o Deus Filho? Também. E o Deus Espírito Santo? Também. Também. Então são atributos que são dados aos três. São distribuídos. Igualmente aos três. Caneta aí, pastor? Caneta? Tem aí? Aí na cadeira aí. A senhora quer uma folhinha? Não, aqui tem um espaço assim para anotar, né, pastor? Não, nesse aí não pode anotar não. Ah? Nesse aí não pode. Porque esse aí é dos outros, esse livro aí. Qual livro? Esse azul aí Verdade? esse aí é dos outros. Ah, tá, desculpa. Aqui, tadinha. Pega uma água, pessoal, tem que
isso, a senhora tá com a tia boa, a senhora abraçada, peraí. Pegou uma Bíblia pra senhora. Me presta aí, porque na minha mente é o meu livro, porque eu falei, né? pastor, se o senhor não fala. Desculpa aí, mano. Nada, é porque eu também tô sem livro, aí eu já trouxe meu caderno também. Eu também tô sem livro. Então vamos lá. Vou anotando aqui, pastor. Não, tá bom. Porque o conhecimento implica sujeito e objeto, e esse conhecimento é mais do que mera introspecção. Assim também o amor sugere o objeto em que termina. Se Deus é amor, deve tê-lo por toda a eternidade. Além de sendo Deus infinito, só um objeto também infinito pode satisfazer plenamente o seu amor. Logo, na própria divindade deve ter ele encontrado o objeto adequado do seu amor. Deus criou o homem à sua imagem e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É claro, portanto, que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não estava só na eternidade. Tá? Ou seja, outra coisa que a gente precisa pegar muito bem aqui, que quando Deus está criando o mundo físico, ele já tinha criado o mundo espiritual. Tá? Antes dele criar o céu, a terra, o homem, né? Ele já tinha criado o mundo espiritual. Já existiam os anjos, tá? Os arcanjos, querubins, serafins, tá? Lúcifer, já existia todos estes, tá? Antes de Deus criar o mundo, tá bom? Só que quando Deus vai criar o homem, né? Só que aí Lúcifer já tinha deixado de ser Lúcifer. Quando Deus está criando a terra, ele já tinha sido expulso, tá? Do céu. Então, essa questão. Então, quando Deus vem criar a terra, isso aí já se passou no tempo de Deus muitos e muitos, né? Podemos dizer, milhares de anos, tá? Então, isso veio acontecer bem posteriormente, Deus já ter criado um mundo espiritual, tá? Então, vamos lá. Não podemos conceber a Deus como eterno isoladamente na eternidade. Só a Trindade explica como Deus podia ser feliz na eternidade. A convivência entre as três pessoas da divindade é fonte de perene felicidade para Deus. Aí vocês, marcar não, né? Lembrar aí onde que é a marcação. O Filho e o Espírito Santo, né? Mas quem está assistindo a aula vai assistir depois também. Mas aqui já está tudo marcado. Isso aí, né? Isso aí que pegou mastigando. O Filho e o Espírito Santo são tão divinos quanto o Pai, não são menos eternos, nem menos poderosos do que o Pai. Tá? Então, essa é uma marcação daquilo que nós já explicamos um pouquinho. Então, eles são iguais, idênticos, poder, né, em atributos, tá? Não há distinção. A distinção é só na operação, né? Cada um opera de uma forma, né? Deus é aquele que é amor, Jesus é aquele que está fazendo a ação redentora do amor de Deus, né? E o Espírito Santo é aquele que está nos santificando, né? Nos fazendo se aproximar cada vez mais do Senhor. Igual o filme acabando. Isso aí. Acabou, né? Aham. Parece assim. É isso aí, isso mesmo. O Filho não é uma criatura como criam os arianos, nem deixou a sua existência do Pai, mas é autoexistente desde toda a eternidade juntamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? É claro que quando João está falando no princípio, a nossa mente viaja onde? Em Gênesis, mas não é desse princípio que ele está falando, né? Que daquele princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Porque aquilo ali está se falando de um período anterior, a primeira criação,
né? E aqui tem uma profundidade, algo muito tremendo, né? Porque em outras aulas já expliquei para os irmãos, ali entre o verso 1 e o verso 2, passa-se milhares de anos. Porque esse no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando do princípio mesmo. Tá? E a terra era sem forma e vazia, não condiz com o que Deus cria. Fala. Então, no caso, nesse período que no princípio criou, está falando no tempo de Deus. Está se falando quando ele cria tudo, cria os anjos, cria o mundo espiritual. Então esse é o princípio, ele cria os céus, cria a terra. Oi? Não, em Gênesis 1. Gênesis 1. Ele cria os céus, cria a terra. Só que aí o verso 2 já vai mostrar aqui. E a terra era sem forma e vazia. Você pode conceber um Deus que é perfeito, criar alguma coisa sem forma? Um Deus que é perfeito, criar alguma coisa que está em plena trevas e escuridão? Quando você vai ver Deus começar a criar, a primeira coisa que ele faz é haja luz. Né? Então, mas a terra, no caso, o diabo já estava na terra. Agora que eu vou explicar isso. O que aconteceu aqui? Entre o verso 1 e 2, foi exatamente esse período. Vai falar aqui do João 1? Oi? Esse verso 1 e 2 aqui é do João 1? Não, Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1. Então, o que acontece entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2? Ali acontece uma passagem de muitos anos, podemos dizer, milhares de anos. Por quê? Porque Deus, quando cria os céus e a terra, ele não cria o ser humano. Ele cria a terra, por certo, para ser uma habitação, um lugar para habitar, mas não o ser humano. Quem habitava a terra eram anjos. Né? Então, quando a gente vai ler Isaías, agora a gente vai precisar ler um pouquinho a Bíblia para vocês conseguirem compreender isso aqui, que isso aqui é tremendo. Né? Então, o que aconteceu para essa criação que Deus fez? Céu e terra agora está sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu, porque não dá para conceber Deus criando céu e terra com algo sem forma. O que aconteceu ali é algo que Deus criou e foi destruído, foi danificado. Tá? E nós vamos explicar aqui. Isaías 14 mesmo. Isso. Isaías 14, verso 12. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Então, se ele está falando, quem é esse? Já identificaram quem é esse? Quem é? O diabo. Então ele está dizendo, eu subirei ao céu. Então, se ele está dizendo, eu subirei ao céu, ele não estava no céu. Então, essa terra foi criada exatamente para ele habitar com os seus demais anjos que habitavam aqui. Então, o que ele diz? Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus, os anjos, todos os anjos. Ele queria estar acima de todos os outros. Né? Exaltarei o meu trono. Tá? Então, isso aqui era o reinado dele. Deus deu para ele. Né? Quando ele era anjo-luz. Tá? Então, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Então ele estava aqui, atmosfera de baixo. Tá? Das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo. Então o que acontece aqui em Gênesis 1 e 2
O que está acontecendo com o verso 2 de Gênesis é que quando ele é lançado do céu, que ele tenta se rebelar e ir lá, colocar o seu trono acima das estrelas, ele é expulso e lançado na terra. E com o impacto de Satanás ser lançado na terra, ele tira tudo que é vida que existia na face da terra. Ah, pastor, então a teoria do dinossauro? Não sei. Né? O que existia não compete agora. Né? Pensei nada, é um tema de muito... correto. Muita complexidade. Tem gente que acha esse tema tão simples. Né? Então, tudo que existia, se existia o dinossauro, foi nessa época. Entendeu? Foi nesse período. Né? Se aquelas ossadas que acharam, se é verdadeira, compete a este período de tempo onde tudo foi destruído, que a ciência vai montar aí dizendo que é o Big Bang, a grande explosão, que teve, mas não foi. A Bíblia vai mostrar claramente que foi Satanás lançado do céu para a terra. Né? Então, a terra ficou sem forma, vazia, né? E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, né? Como se fosse protegendo a criação de Deus, até que Deus veio aqui, né, para criar tudo sobre aquilo que ele já tinha criado. Então ele vai criando dia após dia, e você vê que tudo que Deus faz era o quê? Bom, perfeito. Tá bom? Então é só para a gente ter essa pequena compreensão aí, tá? Que se a gente não explicar direito, acaba dando um nó, né, na nossa mente. Então a gente precisa sempre mostrar algumas referências para vocês compreenderem exatamente isto aqui, tá bom? Porque há mistérios tremendos na Bíblia que a nossa mente precisa, às vezes, estar pronta para captar, né? Para entender, decifrar, não acrescentar, né? Mas decifrar biblicamente o que estava acontecendo exatamente ali, tá bom? Então vamos lá. Os termos Filho e Espírito Santo referem-se às suas relações na divindade ou ao seu modo de subsistência, e não à sua origem. A divindade de uma das três pessoas se prova pelo fato de que todos os nomes, títulos, atributos, obras e adoração da divindade são dados a cada uma. Aí vocês, né, que vão assistir a aula, vocês vão marcar. Qual é a página que está aí, missionária? 25. Página 25, tá? A divindade de Cristo é considerada na soteriologia sob o título O Redentor, tá? Então, a divindade de Cristo, o que é soteriologia? Estudo acerca da salvação, tá? Do homem. Então, isto é soteriologia. Então faz essa marcação. Estudo do quê? Estudos acerca da salvação do homem. Soteriologia. Então nós vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Página 25 que estava, né? Eu creio que deve ser 27 agora. O valor da doutrina, 27 ou 26, vê aí. Isso é 21, Renatinho. 19. Não, a sua agora é 21. Valor da doutrina. Valor da doutrina? Isso. 26. Página 26. A doutrina mostra que Deus não tem sido eternamente um ser solitário e isolado. Deus é um ser que conhece eternamente, e o conhecimento implica em um objeto em que termina. Deus é amor, o amor implica relação
e comunhão. Esse amor, para ser eterno e adequado, deve achar-se dentro da divindade. E isso implica, pelo menos, a igualdade das pessoas, porque toda a perfeita comunhão tem que ser entre si iguais. Assim, a doutrina da Trindade é justificada pela crença de que Deus conhece o amor e o tem feito desde toda a eternidade. Deus, o Pai, era para eles uma realidade, o Filho para eles era uma realidade, e da mesma forma o Espírito Santo. E diante desses fatos, a única conclusão a que se podia chegar era a seguinte: que havia na divindade uma verdadeira, embora misteriosa, distinção da personalidade, distinção que se tornou manifesta na obra divina para redimir o homem. Várias passagens do Novo Testamento mencionam 3 pessoas divinas. Mateus 3, 16, 17, aquelas referências que nós já lemos. Uma comparação de textos tomadas de todas as partes das Escrituras mostra o seguinte: cada uma das 3 pessoas é criador, embora se declare que há um só Criador, Ou seja, claro que há um só Criador. Quem é esse Criador? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o único Criador, tá? Então a gente precisa tentar encaixar isso na nossa mente, que Deus, o nosso Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é o Criador? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quantas pessoas criam? São 3? Não, são um Deus. Quantos Deus criam? Um Deus cria. Só que este Deus que nós servimos, ele é trino. Ele é 3 pessoas em um só. Eu sei que o termo Trindade, ele é muito difícil da gente conseguir assimilar, Às vezes a nossa mente vai criar um homem com 3 cabeças, e coisas assim semelhantes. É muito difícil, porque Deus está muito além da compreensão humana, E por isso que existem pessoas exatamente que querem conhecer Deus ao extremo, Ao extremo, querer elucidar tudo. E há um versículo na Bíblia em Daniel, e Daniel que era um grande sábio, Daniel que tinha revelações profundas, ele vai dar um conselho: as coisas reveladas são para o homem, mas as ocultas pertencem a Deus. Não adianta o homem tentar querer desvendar aquilo que está oculto. Já vi pessoas que pararem no manicômio por conta disso. Então não dá para querer compreender Deus. Paulo, que era um grande mestre, que teve tantas experiências de compreensão literária e experiências espirituais, ele vai dizer: hoje nós vemos por enigma. Nós só vamos ver como ele realmente é quando estivermos lá face a face com ele. Ou seja, ele está dizendo: se satisfaçam em conhecer Deus nessa partícula que vocês simplesmente conhecem, Porque Deus é infinito. Isaías, ele chegou a ver Deus. Isaías, quando fala viu o Senhor, ele vê o resplendor, ele vê ali, mas na verdade a Bíblia é bem clara: ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. É por isso que quando ele viu ali, ele não vê a face de Deus, mas ele vê o resplendor, porque ele vai dizer: a glória do Senhor encheu a casa. E a glória do Senhor é um clarão muito grande, que na verdade ofusca a visão de todos. E só ele ver aquilo, ele já pensa o quê imediatamente? Eu vou morrer, Porque eu sou um... Mas eu pensei que, de repente, que ele falou que vou morrer, será que ele chegou a ver Deus e disse que ia morrer? Então ali, na verdade, ele está tendo uma visão da segunda pessoa da Trindade. Ele não está vendo Deus Pai. A palavra Senhor Adonai está apontando para Cristo,
né? Então ele está vendo Cristo, o Senhor, assentado sobre o alto e sublime trono, né? E os serafins em volta dele voando, né? Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas voavam e com 2 asas cobriam os pés, né? Então esta era a visão que ele estava tendo ali naquele momento, né? Mas é muito tremendo, porque quando ele fala exatamente isso, a compreensão que dá, que ele viu a face de Deus e que agora ele estava atônito que iria morrer, mas na verdade não dá para ver, porque o resplendor é muito grande, ofuscante também, né? Já vi pessoas que tiveram uma experiência de ver anjos resplandecentes e não conseguir, né, fixar o olhar, porque tamanho era o resplendor de luz, né? Então vamos lá. Cada uma é chamada, né? Jeová, o Senhor, o Deus de Israel, tá? O legislador, o onipotente, a fonte da vida. Então, cada pessoa da Trindade é chamada de uma maneira. É o nome deles? Não. É o nome que se adequa a nós. O nome de Deus que se adequa a nós. Que nem a gente estudou na revista da Escola Dominical. Qual é o nome de Deus? Deus é o eu sou. Eu sou o que sou. Deus sempre existiu. Então ele é Deus. Nome é aquilo que se aplica às nossas necessidades. É o Jeová Jireh, é o Jeová Rafá, é o Jeová Nissi, é o Senhor, Adonai, né? É igual Jesus. Ele é tudo, Jesus é tudo. Então, com o Evangelho de João, ele é lindo que vai mostrar tudo que Jesus é. É o Cordeiro, é a água da vida, é o pão da vida, é a ressurreição e a vida, né? Vai mostrando tudo o que Jesus é. Por quê? Porque nome não tem. Deus é simplesmente Deus, o Senhor soberano, acima de todas as coisas. Tá bem? Então vamos lá. Cada um agora fez o homem, vivifica os mortos, levantou a Cristo, comissiona o ministério, santifica o povo de Deus e faz todas as operações espirituais. Tá? Então, somente Deus, né, fez o homem, vivifica os mortos, levantou a Cristo, tá? Comissiona o ministério através do Espírito Santo. Então, toda esta é a ação de Deus. Deus está aqui, agora, nesse momento? Está. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Eles são inseparáveis. O Espírito Santo está. Quem atua hoje neste mundo, nas nossas vidas, é o Espírito Santo. Está enrolada, né? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, né? Que Jesus falou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade estará entre vós. Então Jesus estará aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus Pai estará aqui por causa do Espírito Santo de Deus que está atuando na nossa vida. Então a gente precisa entender que hoje o nosso relacionamento... Oi? Quer falar? Aí quando Jesus estava para ser entregue a ser crucificado, ele fala, Deus Pai, se possível fosse a parte de mim esse caso. Então, no caso, Deus estava no céu e Jesus na terra? Então, estava próximo a ele, entendeu? Só que, claro, Deus, ele sempre, o seu lugar de domínio é o céu, né? Mas só que Deus não tem limite de tempo, porque ele é onipresente. Então, ele estava ali, presente ali. Mas dizem que ele virou o rosto. Quem virou o rosto? Quem disse? Marcos Feliciano pregando. Sei não, ele virou o rosto, sei não. Eu não tô nem conseguindo. Não tô nem conseguindo achar meu rosto.
É isso que a gente precisa compreender, irmãos. Raciocínio. A gente precisa raciocinar com a nossa mente. Por quê? Senão a gente sempre será manipulado por aquilo que dizem. Então, isso é muito bom você colocar. Por quê? Porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala isso, que Deus virou o rosto para Jesus. Né? Por quê? Quando Jesus está expressando Eli, Eli, lama sabachthani, ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está vivendo uma situação que ele sabe que chegou um momento que não tem como mais voltar atrás e que Deus não pode intervir mais. Porque aflição na alma dele. Porque ele sabia que Deus não faria nada por ele, né? Naquele momento. Deus Pai não faria porque o sacrifício já tinha sido oferecido, né? Que foi ele próprio, se ofereceu como sacrifício. Então é somente essa questão. O desamparo é porque ele sabia que não viria mais a ajuda de Deus naquele momento. Se ele sabia, por que ele falou afasta-se se possível? Porque a aflição da alma, ele era humano, tá? Ele era 100% humano, sentindo dor, sofrendo, né? E o desejo da sua alma, por um momento, era que tudo aquilo acabasse, terminasse. Tá? Então, quando a gente fala da tentação de Jesus, a gente só lembra do deserto. Mas Jesus foi tentado em todo o seu ministério. Desde que o diabo começou a tentá-lo no deserto, a Bíblia vai falar, se ausentou dele por algum tempo. Tá? Então, o diabo veio tentando Jesus a todo instante no seu ministério e principalmente no momento mais crucial, que é o momento da sua entrega. Né? Getsemane, crucificação, né? Imagina, uma suposição, você é Deus, está na cruz e as pessoas estão ali passando, só comentando, salvou tanta gente, não vai salvar a própria vida, né? E ele é Deus, sabendo que está ali, tem esse poder de sair dali a hora que quisesse, né? E todo mundo ali, não é salvar os outros, não pode salvar a si mesmo, não é filho de Deus, desce da cruz, né? Jesus sendo tentado a todo momento, né? A dor, o sofrimento, ele sabendo que tinha esse poder, né? Mas se entregou de livre e espontânea vontade. Aquele momento foi um momento de desespero, da dor ser tamanha, do sofrimento ser tamanho, e ele erguer a sua voz e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, o sofrimento foi tremendo, tá? Ele sabia exatamente que não teria resposta, né? Mas pela aflição da alma, ele brada dessa maneira, tá bom? Então, vamos lá. Relação com as demais doutrinas. Página 22 no meu, da senhora é o quê? 27. Então vamos lá. A doutrina da Trindade é essencial a uma verdadeira compreensão de Deus. Aí, para marcar, vocês vão assistir aí, sem a doutrina da Trindade não poderíamos ter a doutrina verdadeira e sã do monoteísmo. O que é monoteísmo? Adoração a um único Deus. É claro que esse termo Trindade, você nunca vai encontrar ele na Bíblia. Deus é uma Trindade e a Trindade estava presente. Você nunca vai encontrar esse termo na Bíblia, mas você vai encontrar a Trindade na Bíblia, né? Você vai ver lá no início o termo plural, façamos o homem a nossa mais semelhança. O exemplo que eu dei do batismo de Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e a voz de Deus clamando, Deus, esse é o meu filho amado e quem me comprazo, né? O exemplo que eu dei de João 14, verso 16, se não me falha a memória, verso 16,
né? Jesus rogando ao Pai, eu rogarei ao Pai para enviar outro Consolador. Então a gente vê aí a Trindade também. Jesus orando a quem? Ao Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, pedindo para enviar outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então a gente vai ver a manifestação da Trindade na Bíblia, não o termo Trindade, né? Porque existem termos que a gente não vai ver na Bíblia, frases que nós não vamos ver na Bíblia, mas ela vai estar lá de uma forma. Quer ver? Eu uso muito exemplo daquilo que as pessoas usam, até falam assim, está na Bíblia, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Escrito assim não está, mas está na Bíblia, né? É uma realidade que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se a gente ler 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, vai dizer: se me buscares, estarei convosco. Quando me deixares, eu também vos deixarei. Então, o que Deus está falando? Se tiver compromisso comigo, tem compromisso com vocês. Se não tiver, não tem também, né? Então, de uma maneira explícita, estará ali na Bíblia isso. Amém? Vamos aí agora. Aí a gente sabe, né? Por mais que ela seja complexa, essa doutrina, a gente não pode negligenciar ela. Temos que explicar. E é claro, né, explicar com muita simplicidade, mostrando aos alunos sempre que não tem como você elucidar totalmente este mistério de um Deus que é três, né? Que não é três deuses, é três pessoas, né? Se tornando um único Deus. Dentro desse estudo, eu acho interessante a dificuldade que nós temos de compreender Deus. De compreender a compreensão. E quando você vai orar, por exemplo, um trabalho de avivamento, ou as funções, né, que é dada ao Espírito Santo. E às vezes você ora como se fosse Deus, né? Nós estamos acabando de ler, cada um tem uma função, né? Deus é um, mas cada um tem um. O Espírito Santo é o quê? Consolar, renovar, renovar o crente, né? Isso aí, e às vezes a gente vai orar, mas a gente, na nossa oração, a gente tudo direciona focado, a pessoa errada. Né? A gente tem essa dificuldade. Não sei se o pastor conseguiu entender. Consegui sim. Né? Então a gente precisa compreender. Tem um pastor que é muito dedicado a essa obra do Espírito Santo. Então ele explica que hoje o nosso relacionamento com Deus é através do Espírito Santo. Então a gente precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo, assim como eu estou aqui conversando com vocês. Então a gente precisa colocar isso em prática, né? Conversar com o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, né? Porque tem pessoas que tratam o Espírito Santo como se ele fosse um INSS, algo de socorro imediato, né? Vamos supor, só lembra... Só lembra do Espírito Santo para socorrer. Vamos supor, vou pregar hoje. Espírito Santo, está comigo, vem comigo. Mas e depois, quando você não tem nenhum compromisso de pregar, de dirigir um culto, né? Nenhuma responsabilidade, onde fica o Espírito Santo nisso? Né? Então a gente precisa sempre aprender a ter esse relacionamento, entender que hoje a atuação do Espírito Santo estará aqui. Ele habita em nós, né? A gente precisa manter o templo dele limpo, santo, puro, para que ele tenha esta comunhão conosco. Amém? Então vamos aqui agora, no meu livro é a página 25, no da senhora deve ser 30 ou 29, elementos essenciais da Trindade. É o último ponto, o último tópico, antes do questionário. Valor da doutrina, também relações com a demais Isso, doutrina. mas pode pular.
Não negligenciar a doutrina, a verdade é um mistério. Isso aí, por aí é o próximo. Elementos essenciais da Trindade. Sim, tá no finalzinho. Qual é a página aí? 29. Página 29. Então vamos lá. Elementos essenciais da Trindade. Deus é um. Cada uma das pessoas da deidade é divina. Tá? Então todos são Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí vocês vão marcar. A unidade de Deus e a Trindade de Deus não são contraditórias. Marca isso aí. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é eterna. Cada uma das pessoas de Deus tem a mesma essência e não é inferior ou superior às outras em essência. A Trindade é um mistério que nunca poderemos entender plenamente. Hein? Vamos aí corrigir esse primeiro questionário. Então vamos lá. Questão de número 1 é da prova. É coerente dizer que, anota aí na folhinha, tá? Qual que é da prova. É coerente dizer que, resposta é letra D. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Bom? 2. A divindade de Cristo é considerada na soteriologia sob o título, a resposta é B de bola, o Redentor. 3. Quanto aos elementos essenciais da Trindade, assinale a alternativa incorreta. A resposta é letra A. A unidade de Deus e a Trindade de Deus são contraditórias. Então essa está incorreta porque não são contraditórias. 4. O Filho e o Espírito Santo não são tão divinos quanto o Pai. São menos poderosos do que o Pai. Está errada, porque são iguais. 5. Sem a doutrina da Trindade não poderíamos ter a doutrina verdadeira e sã do monoteísmo. Está correto isso aí. Bem? Vou deixar, se vocês quiserem beber uma água no banheiro rapidinho. O desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Aí vocês vão marcar. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, foi cunhada por Tertuliano. Tá? Essa é a resposta do questionário. Tertuliano. Foi falado esse nome? Não, ainda não. Vou falar agora. Para se referir à natureza trina e una do verdadeiro e único Deus, que detém sabedoria e se revela a si mesmo como Pai, Filho e Espírito Santo. Tertuliano foi um dos pais da igreja logo após João morrer, né? Então ele veio aí do 2º século, né? E ele era um apóstolo não, era um discípulo, né, de João. Tertuliano. Tá? E teólogo também. Então ele vai querer explicar quem era Deus, e então ele usa esse termo, ele cria esse termo, Trindade, né, para dizer que Deus era trino. Uma grande disputa surgiu no início do 4º século, quando Ário, presbítero da igreja de Alexandria na África, afirmou que o Filho de Deus era uma criatura que viera à existência em algum momento anterior à criação do mundo. Houve um tempo quando ele não era, afirmou Ário. Tal postura foi tenazmente desafiada pelo grande teólogo Atanásio, que insistiu que Cristo, enquanto Logos eterno, era homóseos, da mesma essência do Pai. Atanásio cria que os próprios fundamentos do cristianismo dependiam dessa afirmação, por ele defendida em algumas linhas. Primeira, cosmológica.
né? O que é cosmológico? É qualquer doutrina ou narrativa a respeito da origem, né? Da natureza e dos princípios que ordenam o mundo ou o universo em todos os seus aspectos. Tá? Então isso é cosmológico. Visto que o Logos, né, era aquele por meio de quem toda a criação veio existir, ele deve pertencer ao reino eterno e não temporal. Tá? Então ele vai mostrar na sua teoria que Jesus ele não foi um ser criado, que ele sempre existiu. Tá? Litúrgica, né? Liturgicamente, liturgia. Cristo é adorado tanto pelos santos na terra como pelos anjos no céu, ato que seria considerado absoluta idolatria se ele não fosse de fato divino, né? Porque toda adoração a qualquer outro ser a não ser Deus é tida como idolatria. Então, se Cristo é adorado nos céus, é porque ele verdadeiramente ele é Deus. Soteriológica, que tem a ver com salvação do homem. Se Jesus Cristo não fosse plenamente Deus, ele não poderia ter redimido do pecado a humanidade perdida. Hein? Aí tá, por isso que isso aí é só para a gente compreender como que veio esse termo trindade, tá? Então, por causa de uma disputa, por causa das heresias que começaram a surgir naquela época, então foi uma tentativa de explicar que quem era Deus, né? Como que funcionava essa questão da trindade, né? Sendo Deus um Deus trino. Por quê? Ele vai explicar, Tertuliano vai explicar, né, que porque Arion vai criar ali uma ideologia dele, que Jesus foi um ser criado, que ele não foi um ser que sempre existiu, mas em qualquer época do universo, antes da criação do mundo, Jesus tinha sido criado por Deus, né? E não, na verdade, isso não confere, tá? Jesus, segunda pessoa da Trindade, ele é eterno. Então, por isso que Tertuliano vai cunhar esse termo, tá, de Trindade para combater o ensino diário, tá bom? Daí que vem a seita dos arianismos, né? Porque nesta seita vai dizer que Jesus é uma criação de Deus. Tertuliano vai cunhar o quê? O termo trindade. Para combater as heresias, né? Isso. Diário. Agora nós vamos aqui à igreja pré-nicena. Por que se dá esse termo, a igreja pré-nicena? Porque teve um concílio, né, de Niceia, né? Ou seja, esse concílio era onde era feita a reunião dos pais da igreja, né, para tratar de assuntos fundamentais ou de temas doutrinários acerca da igreja. Então, antes, né, desse concílio, onde ficou, né, tido exatamente que Jesus que Deus, nosso Deus é trino, né, teve diversas situações que ocorreram e diversas dúvidas relacionadas, né, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí vamos aí os apóstolos, de 33 a 100 depois de Cristo. Vocês vão fazer a marcação. O ensino apostólico claramente aceitou a plena e real divindade de Jesus e aceitou e adotou a fórmula batismal trinitária, tá? Então, até porque foi uma ordenação de Jesus. Ide,
né? Ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, os pais apostólicos, esses são aqueles que vieram depois dos apóstolos, tá bom? Aí vai de 100 a 150 depois de Cristo. Os escritos dos pais apostólicos eram caracterizados por uma paixão acerca de Cristo. Cristo provém de Deus, ele é pré-existente e por ambiguidade, né, equívoco, ambiguidade é equívoco teológica acerca da Trindade, né? Então, os pais apostólicos vão fixar que Cristo é pré-existente, ou seja, ele já existia sozinho, né, antes de tudo acontecer. Então, vai mostrando que ele não foi criado, né? Ele já existia, tá bom? Então, até então, aí o raciocínio daqueles que vieram depois dos apóstolos de Jesus Cristo, depois de João, né, continua sendo o mesmo. Aí vai surgir os apologistas e os polemistas, ou seja, apologeta é aquele que defende, né? Nós como cristãos precisamos ser apologetas, defender a nossa fé, a razão da nossa fé, né? E existem os polemistas, tá? Que participa de polêmica, né? Então vamos lá. As crescentes perseguições e heresias forçaram os escritores cristãos a declararem de maneira mais precisa e defender o ensino bíblico acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Justino Marte, Cristo é distinto do Pai em sua função. Ele vai declarar isso. Atenágoras, Cristo não teve princípio, ou seja, né? Como o João vai dizer, no princípio era o verbo, mas na verdade ele está dizendo, teve um princípio e ele já estava lá, né? Teófilo, o Espírito Santo é distinto do Logos, ou seja, do Eterno. Orígenes, o Espírito Santo é coeterno com o Pai e o Filho. Tertuliano falou em trindade e pessoas, 3 em número, mais 1 em substância. Então, esses aqui foram os apologetas, né? Aqueles que usaram frases, né? Ensinamentos, termos para defender que Jesus Cristo é eterno e que não foi criado por Deus. Por que surgiram essas questões? Porque a Bíblia mesmo vai mostrar, né, que ele vai ter um versículo que vai dizer, ele é o primogênito de toda a criação, né? Então eles pegavam esse versículo, isolavam ele para dizer que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado, né? Então, mas na verdade era um padrão, né? Um exemplo para toda a criação, tá bom? Então vamos lá. Concílio de Nicéia. A questão, Cristo era plenamente Deus ou era um ser criado e subordinado? Esse concílio foi tido exatamente para tratar exatamente deste assunto. O que era o concílio? É como hoje nós temos as nossas reuniões de obreiro. Então era o concílio. Se reuniu os pais da igreja, as autoridades das igrejas, para tratar de assuntos que teriam que ficar fixados como uma doutrina, né? E lembre-se, não é um dogma de igreja local, é aquilo que poderia ficar fixado como doutrina. Então, o que é doutrina? Doutrina é algo que não muda de maneira nenhuma. Exposta na igreja. Oi? Lei biblicamente exposta na igreja. É isso aí. Então, doutrina é algo, vamos supor, que aqui ela prevalece, lá no Japão é a mesma coisa, porque ela não muda de denominação para denominação. Doutrina não muda.
O que muda são dogmas da igreja. Né? Isso aí muda. Né? Tradições, isso muda. Mas doutrina não. O que é doutrina? Salvação, pecado, batismo com o Espírito Santo, né? Redenção. Isso são doutrinas. Independente do que for, né? Isso não muda. Salvação, batismo com o Espírito Santo, né? Pecado, tudo é doutrina, tá bom? Trindade, né? É doutrina. Então vamos lá. Ário, vocês vão marcar esse nome, Ário, e depois vai pular a primeira opção aí, somente Deus Pai é eterno, e depois vai colocar, marcar juntamente. O Filho teve um princípio como primeiro e mais importante ser criado. Viu? Ele se baseou exatamente nisso. Né? No versículo que, se não me falha a memória, está lá em Colossenses, né? Que ele é o... Esse Ário era um dos pais da igreja. Também. Né? Ele é presbítero de uma igreja. Né? E aí ele vai criar... Né? Presbítero, Ário era presbítero da igreja de Alexandria, na África. Esse termo, então, esse concílio foi criado exatamente para tirar essa dúvida, para mudar esse quadro aí, né? E provar que Jesus não era um ser criado como Ário assim estava propondo. Esse versículo se encontra na imagem, pastor. Oi? Só lembra? Eu não lembro agora exatamente. Dele ser o princípio. Criação, que dá a entender, né? É que Jesus foi um ser criado. Né? Depois eu vou ver direitinho, eu mando lá para a senhora. Tá bom? Mas eu não me lembro assim exatamente agora. O Filho não é um em essência com o Pai. Cristo é subordinado ao Pai. Ele é chamado Deus com um título honorífico, né? Então, eram os termos que as teorias que Ário usava para querer comprovar que Jesus não era eterno, tá bom? Então, ele não, que nem ele era uma essência com o Pai e que Cristo era subordinado ao Pai, tá? Então, aí vem Atanásio. Atanásio vai colocar: Cristo é coeterno. O que é coeterno? Que existe com o outro eternamente. Com o Pai, Cristo não teve princípio. O Filho e o Pai têm a mesma essência e Cristo não é subordinado ao Pai, porque Ele é Deus. Então, por que isso? Cristo, ele tem a sua missão, né? Então ele não foi obrigado. Essa questão de subordinação é questão de obrigação. Então, na verdade, Cristo foi aquele que se entregou, se propôs a vir entregar a sua vida por nós que somos pecadores. Claro, né? Que Deus Pai foi aquele que criou o plano, né? Mas ele aceitou o plano, né, de salvação. Sim. Então vamos lá. Declarações fundamentais do credo do concílio. Nós cremos, aí ficou determinado assim depois desse concílio aí, dessa reunião, que por certo deve ter pegado fogo. Nós cremos... Os arianos, tá. Nós cremos em um Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, não feito de uma só substância com o Pai. Então, preste bem atenção, não feito de uma só substância com o Pai, não. Cremos em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, não feito a alguém que não foi feito, tá? E de uma só substância com o Pai. Mas aqueles que dizem que houve um tempo, né, isso aí falando para Ário, que ele não existia e que antes de ser gerado ele não era, a estes a Igreja Católica anatematiza, né? Ou seja, faz com que seja maldito.
e cremos no Espírito Santo. Resultados do concílio. O arianismo foi formalmente condenado. A declaração homoousia, mesma substância, criou conflitos. Os arianos reinterpretam homoousia e acusaram o concílio de monarquianismo modalista. A doutrina do Espírito Santo ficou sem ser elaborada. Então, terminaram ali o concílio, mas ficou algumas pendências ainda em relação a isso, e principalmente não tiveram tempo de elaborar algo acerca do Espírito Santo. Pastor, sim. Esse concílio aqui era a Igreja Católica? Porque o que acontece? Eu fiquei estudando, eu falei, não precisa. Por quê? O que acontece? Não era a igreja, por enquanto, aqui já estava sendo o período que ia se tornar a Igreja Católica Romana. Por quê? Foi o período que a igreja está saindo da perseguição. Porque vai ser o imperador agora Constantino, que vai assumir. Então ele vai dar fim à perseguição desde que a igreja se unisse a Roma. Então por isso que aí passa a ser Igreja Católica Romana, porque teve que fazer essa aliança. Perseguição. Isso aí. Teve que fazer essa aliança para que a perseguição cessasse. Então, por isso que aí passou a ser Igreja Católica Romana. Mas o que era a Igreja Católica? Aqui era a Igreja pura, porque a palavra católico quer dizer universal. É a Igreja de Cristo. Foi a igreja que Cristo fundou. Por isso que eles batem no peito. Nós somos a verdadeira igreja. Mas eles não são mais. Por quê? Porque eles deturparam tudo aquilo que Cristo e os apóstolos ensinou. Hoje tem imagens da Igreja Católica, e tudo mais. A gente sabe que existem muitos católicos aí que conhecem a Bíblia, não creem nas imagens, não veneram as imagens, mas existem muitos que botam um pano quente e dizem, não, aquilo ali é só uma homenagem e tal, não sei o quê, e tudo mais. É um engodo, a gente sabe que é um engodo. Então, na verdade, por isso que era a Igreja Católica. A igreja, se deu esse termo por ser a Igreja Universal, não tinha placa denominacional, Existia locais, a igreja da Ásia, a igreja da África, a igreja de Antioquia, mas não era uma denominação Antioquia, eram locais, igual a igreja na Reta, a igreja de Itaboraí. Então, mas nessa época era só a cristã. Isso aí. Acho que começou a sair as imagens, então. A partir de quando? A partir de quando ela vai se unir com Roma, desse momento. Aí começa. Por quê? Todo imperador romano se considerava um deus. Então, quando vai ali, então, para esses pretextos, o que fazia? Vamos fazer a imagem de Pedro. Pedro não foi o pai da igreja? E vamos colocar dentro da igreja. Vamos venerar Pedro. E foi indo, com medo de contrariar, a idolatria foi entrando dentro da igreja e a corrupção sacerdotal também, foi entrando, porque eles viram nisso um meio também de ganhar dinheiro. Então, aí começou a surgir falsas doutrinas dentro da igreja católica, como purgatório, como... esqueci o outro que se dava acerca da salvação lá, indulgência, as indulgências. Então foram surgindo essas doutrinas aí, que era simplesmente nada mais, nada menos para arrecadação de dinheiro. Adoração às relíquias santas, ou seja, veneração ao crânio de João Batista, e tudo mais que eles
achavam que era, colocava ali, a pessoa tinha que pagar para ver, né? Para estar ali, olhar somente e tudo mais. Aí teve o Concílio de Constantinopla, né? Fez até uma cidade com o nome dele, do imperador Constantino, que foi Constantinopla. O arianismo não foi extinto em Nicéia, na realidade ele cresceu em importância. Além disso, surgiu um macedonianismo que subordinava o Espírito Santo essencialmente da mesma maneira que o arianismo havia subordinado Cristo. A questão, o Espírito Santo é plenamente Deus? Esse concílio de Constantinopla foi para tratar agora este assunto do Espírito Santo. O Espírito Santo é plenamente Deus? A declaração fundamental do credo do concílio. E no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Resultado do concílio: o arianismo foi rejeitado e o credo niceno reafirmado. O macedonianismo foi condenado e a divindade do Espírito Santo afirmada. Foram resolvidos grandes conflitos acerca do trinitarianismo, embora os debates cristológicos tenham continuado até Calcedônia em 451 depois de Cristo. Então, isso aí foram reuniões que tiveram para pautar acerca da Trindade, tá bom? Então vamos lá agora uma apresentação bíblica da Trindade. Aí vocês vão marcar: do trinitarianismo jamais é ensinada explicitamente nas Escrituras. Primeiro, Deus nunca fez questão de provar que Ele é Deus para ninguém. Ele simplesmente é, né? Então Ele nunca, não adianta eu, ser humano, falar: Deus, se o Senhor é Deus, faz isso. Não rola. Com Deus não, né? Então Deus, Ele nunca fez essa questão, né? Ele simplesmente se manifesta, se revela de diversas maneiras. Deus tem as suas maneiras de se revelar que Ele é Deus. A principal base que nós temos onde Deus se revela é através da sua palavra, né? Através da sua palavra Ele se revela para nós, tá? Mas é claro, existem muitas outras formas de Deus se revelar, né? E às vezes é até perigoso a gente falar: Deus, prova que o Senhor existe, se revela para mim, né? Porque a gente vai ver alguém que pensava que conhecia muito Deus e depois só foi entender que passou a conhecer depois de uma grande provação, que foi Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço verdadeiramente, né? Então é muito relativo a essas questões. Então a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente pede ao Senhor, né? Leia a Bíblia, né? Que cada vez que a gente ler a Bíblia, a nossa fé é aumentada acerca de Deus, né? Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher, uma irmã, que ela via todo mundo contar suas experiências e ela falava: Deus, eu também quero uma experiência contigo. Aí o que aconteceu? Certo dia foi sacar dinheiro no caixa eletrônico, foi surpreendida com assalto ao banco, tiroteio para tudo quanto é lado, tiro na coluna, ficou paralítica na cadeira de roda e agora ela conta a experiência dela numa cadeira de roda. Então, são coisas que a gente precisa entender o que a gente pede, né? Pode falar. Certa feita, eu falo que eu estou viva por uma misericórdia, porque eu sou assim, ousada. Aí uma irmã falava assim: Deus está dando um livramento para a irmã Renata hoje. Aí
Foi a primeira quinta-feira, que as quinta-feiras era a libertação. Aí na segunda quinta-feira, ela falou assim, Deus está te dando um grande livramento. Eu recebi. Aí na terceira, ela falou a mesma coisa. Deus está te dando um grande livramento. Aí eu fui para casa e falei assim, não é possível. Sei que tanto livramento que essa mulher vê para mim. Aí minha mãe, Renata, pelo amor de Deus, filha, não faz isso. Não é possível. Quando eu fui para a escola, e aquilo tudo, né, agitado, eu sempre fui assim. Ah, sua mãe, a sua, não sei o quê. Aí eu fui correndo, filho. A moto veio e me jogou pra cima, foi no mesmo dia. Que isso ela falou na quinta. Na quinta eu falei, na sexta de manhã eu fui pra escola. Quando foi na sexta de manhã, cheguei em casa toda ruim, toda sangrando. Porque eu falei que eu não sabia que tanto livramento Deus estava me dando. E na hora, o Espírito de Deus é assim, é na hora. Na hora o Espírito de Deus falou assim, você não queria ver o livramento? Aí eu entendi. Aí o rapaz falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu falei, tem problema não, que não é nada com você, é comigo. Aí o cara, sobe na moto aí. Eu falei, não, que minha mãe falou que eu não posso andar de moto. Já estava toda estourada, já fui eu mancando e moto. E era uma descida, e descida a moto veio pro lado dele. Menina, não sei como, eu só ando correndo, só não andei correndo porque minha moto tá quebrada. Porque senão você já tinha morrido. Vai eu capengando, toda sangrando. Chego lá, minha mãe deu vontade de dar uma coça, porque isso foi culpa sua. Você falou que queria saber do grande livramento. Aí eu, outro dia, na outra quinta-feira, com a perna toda enfaixada, dar um testemunho que eu não sabia que tanto livramento não estava tendo. E foi assim. É isso aí. Então vamos lá. Revelação parcial no Antigo Testamento. Ainda que não se encontre nas Escrituras a palavra Trindade, é bíblico, no entanto, o fundamento dessa doutrina, presente nos ensinos proferidos por Jesus Cristo e seus apóstolos. Aí vocês vão marcar, a palavra Trindade significa triunidade, ou a ideia de três em unidade. Bom? Aqui esse termo a gente já explorou bem. Sim. Aqui. Revelação parcial no Antigo Testamento. A gente vai ver algumas referências. Deixa eu ver aqui para vocês pularem os parágrafos certos. 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 parágrafos, onde está escrito assim: o mesmo pode ser dito de. No seu é a página 34, Renata. O da senhora eu não sei. A senhora deve ser 40, por aí. Tem as referências, né? Isso. Vê se a senhora acha aí. Revelação mais completa? Não. Passa esses quadrinhos aqui. Cadê? Deixa eu Deus é 1, 3, 5. Eu também estou sem óculos. Qual é a página da senhora? 37. Página 37. Você é 34, né, Renato? 34 no primeiro parágrafo aí. Além disso? Não. 34, primeiro parágrafo em cima aí. O mesmo pode ser dito de... Aí Gênesis 3:22. Aí, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Né? Então, como um de nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gênesis 11, verso 7. Venha, desçamos e confundamos, plural, a língua que falam, episódio na Torre de Babel, tá? Isaías 6:8, quem enviarei? Quem irá por nós? Né? Note a combinação de singular e plural na mesma frase. Tá Quando a serpente vai conversar com Eva, que ela está falando sobre ser igual, está falando sobre ser esses três, ou só se referiu a Deus mesmo?
Então, é um atributo que compete aos 3. É igual, entendeu? Por quê? O diabo, ele tentou induzir Eva naquilo que ele errou. É o que a gente sempre fala. Todo rebelde, ele nunca quer se rebelar sozinho. Então, ele levou uma terça parte dos anjos com ele. Todo rebelde, ele precisa induzir alguém, para ele não estar sozinho, né? Então, o que ele tenta induzir Eva? A cometer o mesmo erro que ele cometeu. Qual foi o erro que ele cometeu? Querer ser igual a Deus. Então, o que ele vai colocar na cabeça de Eva? Não, Deus só falou isso porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele, né? Mas ela já era igual a ele, porque ela recebeu aquilo que o diabo queria, a semelhança. Ele não falou, subirei e serei semelhante? Aí Deus vai e faz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso que deixou o diabo irado, né, com a humanidade, né? Porque nós herdamos aquilo que ele queria ter, né? E foi destituído de uma vez por toda dele. Ok? Hoje nós não somos semelhantes. E hoje não somos. Então vamos lá. Além disso, a passagem em que uma pessoa é chamada Deus ou Senhor e ela se distingue de outra pessoa que também se diz ser Deus. Além do mais, diversas passagens do Antigo Testamento a respeito do anjo do Senhor sugerem a pluralidade de pessoas em Deus. É outra coisa que a gente precisa entender. Às vezes no Antigo Testamento vai ter situações que vai aparecer dizendo assim, o anjo do Senhor. E algumas Bíblias vai ressaltar de letra maiúscula, porque aquele anjo não é simplesmente um anjo, está se referindo à segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, né? Que se manifesta em uma forma de teofania, manifestação visível de Deus aos homens, ou seja, ele alterando a sua forma para que o homem, teofania, para que o homem possa lhe ver não como ele realmente é, ok? Foi assim que ele se apresentou a Abraão, né? Teofania. Sim. Tá? Mas eu não entendi, está relacionado à pessoa de Cristo? Assim? Relacionado à pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, a expressão o anjo do Senhor, muitas das vezes é Cristo, é uma aparição de Deus, tá? Quer ver? Gênesis capítulo 18, quantos anjos vão até Abraão, na casa de Abraão? 2. Foi 3. 3 anjos. Só que um fica e 2 vão para Sodoma e Gomorra, né? Então, quem é que fica? Quem fica come, se alimenta. E anjo não recebe adoração. Então, quem está se alimentando ali? Jesus. O próprio Deus desceu na casa de Abraão. Ali. É forma corpórea. Assim, essa parte, assim, nesse sentido, assim, já tinha pegado um pouquinho. Assim, mas a confusão assim, está relacionada à pessoa de Cristo, de ser Cristo. É o anjo do Senhor. Então no caso, o que desceu para falar com o Gideão? Isso, também. Isso aí. Entendeu? Então, todo relacionamento humano está relacionado à segunda pessoa da Trindade. Tá? Então, no caso, ele vem... A primeira pessoa da Trindade se relacionava com Moisés. Moisés, Deus Pai. Era o próprio Deus Pai se relacionava com Moisés. Então, no caso, ele vem numa forma corpórea de anjo, porque o véu ainda não tinha sido rasgado. Ou não? Não tem nada a ver? Não, porque ele não tinha se manifestado. Só isso. Não tinha se manifestado. Então, o plano de salvação estava em Cristo vir em forma humana. Né? Ali ele vinha em forma de anjo. Né? Era uma teofania, onde o homem poderia ser visto. Até se apresentava como humano, né? Isso aí, como humano. Isso aí. Como alguns anjos também têm esse poder de mudar, né, a sua fisionomia.
né, assumir também formas humanas, né, onde a Bíblia vai dizer sobre hospedagem, hospitalidade, né? Alguns sem saber hospedaram anjos, né? Então isso aí é um nome que se dá, teofania, manifestação, né, numa forma humana. Então vamos lá. A palavra traduzida por anjo, hebraico malak, significa simplesmente mensageiro do Senhor. Ele é então distinto do próprio Senhor, todavia em alguns lugares o anjo do Senhor é chamado Deus, ou o Senhor, tá bom? Então vamos lá. Revelação mais completa no Novo Testamento. Aí a gente já falou um pouquinho na outra, né, quando Jesus foi batizado, né, lá, deixa eu ver, as 3 pessoas da Trindade são mencionadas juntas na frase de abertura de Pedro. Quer ver? Vamos ler uma referência, 1 Pedro 1, verso 2. Pastor, a expressão, você falou aí, a expressão correta é 1 Pedro, no caso, primeiro está epístola, né? Quer dizer, a primeira carta. Isso aí. Eu escuto, eu vejo algumas pessoas falar a primeira, como é que é a primeira epístola? Não, esse não foi uma confusão. Acho que é no Antigo Testamento, né? Primeiro livro de Samuel, tem pessoa que fala 1 Samuel. Isso, né? Exatamente isso. Exatamente. Porque no caso é primeiro, né? É primeiro, porque é livro, não é carta. Não é primeiro, isso. Entendeu? Então livro, no caso, é masculino. Masculino. Então é primeiro livro, 1 Samuel, 2 Samuel. No caso E crônicas. Aí crônica já é feminino. É isso aí. Pedro, no caso, Tessalonicenses. Livro, no caso, é masculino. Se for falar livro das crônicas, aí é primeiro livro das crônicas. Se for expressar direitinho, aí é primeiro livro das crônicas. Cartas é primeira. Né? Isso aí. Isso aí. Aí pronto, fala, 1 Coríntios, isso aí. São cartas doutrinárias. Isso aí, são epístolas. Bom? Aí vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Perdão. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro começa a sua epístola assim: eleitos, uma saudação, segundo a presciência de Deus, de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele faz o uso da Trindade aí nesta carta, tá bom? Aí Judas, o verso 20 e verso 21 também. Judas, verso 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então você vê aí a expressão da Trindade, funções diferentes, tá? Mas ação igual. Então tem um quadro aí para explicar um pouquinho vocês, isso aí depois vocês leem com calma. Deus é um, No Antigo Testamento, irmãos, esse termo Trindade, eles não compreendiam isso no Antigo Testamento. Eles entendiam Deus, o único Senhor e ponto, Eles jamais entenderiam que Deus era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Então, as 3 pessoas distintas descritas como divino. O Pai, ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei.
o Filho. Ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. O Espírito Santo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então aqui no Antigo Testamento, né? A gente vai ver essa parte aqui. No Novo Testamento vai falar sobre o Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, honra. Então esse quadrinho ajuda um pouquinho a abrir a sua compreensão acerca do termo Trindade. Tá? E aqui vem a pluralidade de pessoas da divindade. Aí tem um quadro também embaixo que vai mostrar pessoas com a mesma essência, atributos aplicados a cada pessoa. Eternidade, os três têm eternidade. Poder, os três têm poder. Onisciência, os três são oniscientes. Onipresença, os três são onipresentes. Santidade, os três são santos. Verdade, os três são verdadeiros. Benevolência, os três são bons. Tá? Igualdade com diferentes funções, atividades que envolvem todas as três pessoas. Criação do mundo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão. Criação do homem, todos os três também. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é essa a referência aqui. Colossenses 1,16, que a senhora queria. Aqui que entra aquilo que a senhora estava falando das funções, não é? Ou não? Aqui. Eu estou doida. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Aqui é o verso 18. E ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Não é ainda esse não. Tem outro que fala sobre ele ser o primogênito da criação, né? Não é esse ainda não. Tem outro ainda. Mas depois eu acho direitinho para a senhora. O batismo de Cristo, a Trindade estava ali, né? O Espírito Santo na ação de revestir Jesus, Jesus se submetendo, né, como exemplo ao batismo, e o Deus Pai, né, confirmando a ação, o ministério de Jesus. Morte de Cristo, Deus Pai estava, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Ok? Dúvida eu sei que há de monte, né? Que não tem como não ter dúvida, né? Ficar sempre um pontinho de interrogação na nossa mente quando a gente vai falar de Trindade. Principalmente quando a gente vai estudar diretamente sobre a pessoa de Deus, né? Não tem como deixar de ter alguma dúvida. É desespero, mas... Mas tem algo assim que seja simples para que a gente possa esclarecer alguma coisa? Tem, pastor. Só está com oportunidade. Tem bastante. Mas Rafael pergunta. Rafael perguntou, você não perguntou não, hein? Muito não, hein? Então vamos corrigir o questionário. Vamos, o sinal está batendo. Tá, é até às 10 a aula, sabia não? Deixa, olha o tamanho do livro do curso médio ali. Aquele ali não tem como terminar 9 horas não. Aquele ali vai longe. Esse aqui vai ter 9,5? Vai, mais ou menos. Ai, Jesus. Esse é 4 questionários em cada aula. Eu vou trazer uma almofada, eu vou trazer aquela almofadona para me sentir nas costas. Então vamos lá, mas é muito bom isso aí. Não, eu sei. Se eu vir, vai morrer. Aquele ali a hora até voa. Sim. Vamos lá, a palavra Trindade foi cunhada por... Quem lembra? Tertuliano. Tertuliano. É quem fez. Não é uma questão defendida por Ário. Cristo não teve princípio. Né? Então, essa não é defendida por ele, porque ele fala que Cristo foi criado. Né?
Então, 8 é da prova. Então, é a D, tá? A 7 é a D e a 6 é a C. 8 da prova é essa. Doutrina do trinitarianismo. A resposta é letra A. Jamais é ensinada explicitamente nas Escrituras. 9. O ensino apostólico claramente aceitou a plena e real divindade de Jesus e aceitou e adotou a fórmula batismal trinitária. Está correto? E a 10 é da prova. A palavra trindade significa triunidade ou a ideia de 3 em unidade. Está correta também. Amém? Vamos nos colocarmos em pé e vamos agradecer a Deus por esta aula. Amém? Então vou pedir aqui nesse momento a diaconisa Renata para fazer essa oração e a gente vai impetrar a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado. Pai amado. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de não te conhecer por inteiro. Senhor, mas uma pequena parte que é importante. Senhor, continua abrindo o nosso intelecto, discutindo, Senhor, o nosso cérebro. Senhor, Deus querido, nos dá a capacidade de absorver a Tua palavra, porque não há meio de te conhecer, nem que seja por um pouco, a não ser por ela. É ela que nos liberta, ela é o agente libertador das nossas vidas. Sem ela, Senhor, estamos cegos, estamos surdos, Senhor, estamos sem tato. Pai amado, então fica conosco. Senhor, vem abrir esse apetite espiritual que precisamos de te conhecer mais de perto. Fica conosco, Senhor da glória. Senhor, que não venha ser somente palavras lançadas no vento, mas venha ser, Senhor, palavras que alcance, Senhor, o nosso coração, que incendeie a nossa alma, ao ponto, Senhor, da gente orar, da gente chorar, da gente se arrepender dos nossos pecados. Espírito Santo, continua conduzindo essa aula, continua conduzindo, Senhor, essa classe, abençoa os que não puderam, ou aqueles, ó Deus, que estão em transição, coloca cada coisa em seu lugar e reaviva essa obra, Senhor, no nosso meio, aviva a tua obra no meio dos anos, uma vez mais, Senhor, se mostra um pouco do teu poder no nosso meio, nos leva para o nosso lar debaixo da paz, uma noite abençoada, reparadora, próspera, Senhor, na tua presença. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, todos digam Amém! Vai aquelas crianças que eu faço sinal na escola.